Não sabes? Não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Graças a Deus, mais uma vez aqui com vocês para compartilhar a palavra de Deus. O Cenevan atua em diversas áreas, como, por exemplo, na área de assistência social. Você já viveu um problema muito difícil de ser resolvido? Você já deve ter recorrido a muitas fontes, deve ter procurado algumas alternativas e não teve êxito. Por isso, nós queremos que você fique atento à mensagem de hoje. Deus versus deuses. No Salmo 77, versículo 13, lemos: Que Deus é tão grande como o nosso Deus? A grandeza de Deus é imensurável. A capacidade humana, a mente humana, é pequena demais, limitada demais para conter ou para expressar ou compreender a grandeza, a essência de Deus. Mas, através do Espírito Santo de Deus, foi-nos revelada a sua verdade. Tomando por base a Bíblia Sagrada, vejamos o que nos revela a respeito de Deus. Primeiro, Deus é autoexistente. Quando se revelou a Moisés, ele disse: Eu sou o que sou. Êxodo 3,14. Não teve princípio, não tem fim. Não depende de nada, nem de ninguém para existir. Ele é a fonte de toda a vida. Deus versus deuses. Os deuses são feitos por mãos humanas. Nem têm vida. Muitas vezes só existem na imaginação humana. Segundo aspecto, Deus é eterno. Lemos em Deuteronômio 33, 27, na parte A. O Deus eterno é a tua habitação, e por baixo de ti estende os seus braços eternos. Terceiro, Deus é imutável. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Salmo 102, 27. Deus é onisciente. O escritor aos Romanos, no capítulo 11, versículo 33, assim se expressa: Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Sendo Deus conhecedor de todas as coisas, pode perfeitamente agir e julgar com perfeição, justiça e retidão. Deus é onipotente, isto é, todo-poderoso. No Salmo 50, versículo 1, lemos assim: O Deus poderoso, o Senhor falou e chamou a terra desde o nascimento do sol até o ocaso. Leiamos ainda no Salmo 50, nos versículos 10 e 11. Porque meu é todo o animal da selva e as alimarias sobre milhares de montanhas. Conheço todas as aves e minhas são as feras do campo. Tudo pertence ao Senhor nosso Deus. Continua o texto. Se eu tivesse fome, não te diria, pois meu é o mundo e a sua plenitude. Tudo pertence ao Senhor. Deus é onipresente também. Isto é, está em todos os lugares. Deus não é tudo, como algumas filosofias pregam, a matéria, a vegetação, não. Deus é onipresente, está em todos os lugares. E nada está oculto aos seus olhos. Leiamos Provérbios 15, 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Ninguém foge ao seu olhar.
Quais os atributos morais de Deus? Santo, reto e justo e misericordioso. Vejamos. Santo. A santidade de Deus compreende sua absoluta perfeição, pureza e integridade de sua natureza e de seu caráter. Leiamos em 1 Pedro 1,16. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Reto e justo. As leis e os preceitos do Senhor são retos. A execução dos seus juízos são de forma justa. Leiamos o Salmo 145, versículo 17. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. Deus é amor. É por esse atributo que Deus se revela e se manifesta ao homem. A maior prova do amor de Deus foi enviar Jesus Cristo para morrer no meu lugar e no seu lugar, para morrer pelo pecador, sendo ele santo. Em Romanos 5:8 lemos: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus ama a todos e busca sempre o bem das suas criaturas. Deus é misericordioso, isto é, se compadece das misérias humanas. No Salmo 108, versículo 3, lemos: o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. E os deuses? Leiamos o que nos diz a palavra de Deus a respeito deles e dos que os fazem ou os buscam. Abacuque 2,18. Que aproveitará a imagem de escultura que esculpiu o seu artífice, a imagem de fundição que ensina mentira, para que o artífice confie na sua obra, fazendo ídolos mudos? Ai daquele que diz ao pau: acorda, e a pedra muda: desperta. Pode isto ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no meio dele não há espírito algum. Mas o Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Que contraste, hein? Deus autoexistente. Os deuses, frutos da imaginação humana ou construídos por mãos humanas. Deus eterno versus deuses sem vida. Deus criador versus deuses criados. Deus todo-poderoso versus deuses sem poder algum. Deus imutável versus deuses moldados ao bel prazer do escultor. Deus onisciente, os deuses nada sabem, pois não raciocinam. Deus onipresente versus deuses limitados ao espaço físico. Só podem estar em um lugar de cada vez, obedecem à lei da física. Deus santo, justo e reto, amor e misericordioso, versus deuses mortos, incapazes de pensar, de agir, de falar. Leiamos o Salmo 115, de 5 a 7. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem nariz, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. E nem som algum sai de sua garganta. Que coisa, hein? Qual o seu Deus? A quem você adora ou serve? Ao nosso Deus, único, verdadeiro, Criador dos céus e da terra, Criador de todas as coisas? Ou a um fruto da imaginação humana? Ou a um Deus feito por mãos humanas? Jesus certa vez se expressou assim. Leiamos em Mateus 11:25. Graças te dou, ó Pai, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Hoje você está
sendo esclarecido a respeito do Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, e a respeito dos deuses que estão por aí. Você vai decidir a quem você quer adorar: ao nosso Deus, ao eterno ou aos deuses? Nós vamos orar por você. E o Senhor vai ajudar você a decidir se colocar ao lado do Todo-Poderoso para que a sua vida seja bem feliz. Senhor nosso Deus, colocamos o telespectador diante de Ti. Agradecemos por sua vida e pelas revelações da Tua palavra através do Teu Espírito Santo. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, vem agora com o Teu poder, através do Teu Espírito, trabalhar neste coração, nesta mente, sondar, purificar, perdoar, Senhor, e salvar esta vida por amor ao Teu próprio nome. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos. Amém. E não se esqueça, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Até o próximo programa, se Deus quiser.